الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأيضا قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Prezadas irmãs e irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De acordo com o calendário islâmico, Hijri, o calendário que determina os meses islâmicos, hoje nós estamos num mês e o nome do mês é Rabi'ul Awwal. Rabi'ul Awwal, Rabi' em árabe significa primavera, Awwal significa a primeira. Isto é o que significa o nome do mês em que nós estamos. E o que é que aconteceu neste mês? De algo para hoje nós falarmos sobre. Neste mês nasceu Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Meca, órfão do pai. Quando nasce Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o nome Muhammad não era comum na Arábia. E o avô do profeta alaihi salatu wassalam, Abdul Muttalib, escolheu este nome e deu este nome a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Corão, que é o livro sagrado, que é uma orientação que nós temos e é uma orientação para toda a humanidade, fala em vários versículos, para não dizer quase todo o Corão, sobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o estilo que o Corão utiliza quando fala com Muhammad. Nome Muhammad no Corão vem 5 vezes. Nome próprio, Muhammad. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم, por exemplo. وما محمد إلا رسول, محمد رسول الله. E veio uma vez a palavra Ahmad, no Surat As-Saff. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. O nome. Mas tem outra forma em que o Corão chama o profeta alaihi salatu wassalam. Ya ayyuhan nabiy, ó profeta. Ya ayyuhan rasul, ó mensageiro. Quando Allah está a comunicar com Muhammad sallallahu alaihi wasallam, há versículos em que Allah diz: Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, por exemplo.
Ya ayyuhan nabi, ó profeta. De Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi e Rasul e mensageiro. Rasul é aquele que recebe a mensagem e que transmite a mensagem. Vieram muitos profetas e mensageiros antes de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Corão menciona alguns. Existiram profetas e mensageiros, um profeta e um mensageiro ao mesmo tempo. Musa alayhi salam tinha um profeta consigo que era Harun alayhi salam. Harun Nabi, Harun profeta, Musa Rasul. Recebeu a mensagem. Taurat, o Corão fala sobre isso. Inna anzalna Taurata. Uma época da história da humanidade, temos profetas e o mensageiro. Yahya, Zacarias, Isa. Yahya, Zacarias, profetas. Zacarias, pai. Yahya, filho. Isa, Rasul. Recebeu o Injil. وآتيناه الإنجيل. Profetas e mensageiros falaram sobre a vinda de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nós, se lermos livros sagrados das outras crenças, também vem. Mas não é isso que nós vamos falar. Vamos falar sobre o nosso, todos os profetas são nossos profetas, nós acreditamos em todos os profetas e mensageiros. E o Corão diz: "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Isa foi aquele que se submeteu a Allah, muçulmano, é o que significa a palavra muçulmano, o submisso. Yahya, submisso. Zacarias, submisso, alayhi salam. Musa, submisso a Allah. Ibrahim, o Corão diz: "Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan, walakin kana hanifa muslima." Hanif é aquele que acredita na unicidade de Allah. Muslima, aquele que é submisso a Allah. Todos eles falaram sobre a vinda de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul, aquele que recebe a mensagem. Hoje vamos falar um pouco sobre, porque é muito difícil falarmos sobre a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam em meia hora ou em algumas semanas. Por isso é que constantemente nós falamos sobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E mês de Rabiul Awwal é o mês em que Muhammad nasceu. Então falar sobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele é o nosso exemplo, é o modelo. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Melhor modelo. Não só na parte espiritual, não só na parte religiosa, mas na parte cívica também. Na parte social, na parte económica. Como é que ele conviveu com as pessoas, qual foi a reação que Muhammad teve com aqueles que o não aceitaram, com aqueles que o provocaram, com aqueles que o chamaram de louco, feiticeiro, poeta, ilusionista, vários nomes. Aqueles que o incomodaram, como é que ele reagiu? Qual foi a resposta que ele teve? Né? Uma coisa é uma pessoa chamar uma outra pessoa um nome não agradável. Uma família chamar a uma pessoa um nome não agradável. Uma cidade quase inteira a chamar a uma pessoa nomes não agradáveis, nomes desagradáveis. Como é que ele reagiu? Qual foi a forma? Então aqui nós estamos a falar sobre akhlaq,
sobre a conduta de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é muito importante, porque a conduta desmarca a pessoa. É a nossa conduta que é importante. Não é o que está, não é o que aparenta, mas o que está dentro do nosso coração. O que está lá dentro. O profeta alayhi salatu wassalam disse: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum wa a'malikum. Allah não vê as nossas fisionomias. A nossa fisionomia. E não vê a nossa fisionomia quer dizer que não vê a nossa cor da pele. Se a pessoa é branca, negra, morena, castanho, mulato, Allah não vê isso. Cada um é como Allah o criou. Allah deu a cada um de nós a cor, a forma, a fisionomia. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. A nossa fisionomia, a nossa forma, Allah deu a cada um de nós. E infelizmente há pessoas que acham que a fisionomia é importante, faz parte. Dá-nos alguma superioridade. E o Islã veio quebrar essas ideias, essas filosofias, essa forma de estar. No entanto, a cor que cada um de nós tem é um dos sinais de Allah. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Um dos sinais de Allah, para além de incutir amor e compaixão dentro de cada um de nós, e pares, واختلاف ألسنتكم وألوانكم, essa diferença de cores e de língua. Nem todos nós falamos a mesma língua. Então, o profeta alayhi salatu wassalam, o seu akhlaq, a sua conduta. Há 2 versículos sagrados do Alcorão que são muito importantes para o tema de hoje. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a tua conduta, o teu akhlaq, o teu khalq é um dos melhores. خُلُقٍ عَظِيمٍ. Na história da humanidade não haverá, não houve e nem haverá e nem há uma pessoa que tenha o mesmo akhlaq de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E outro, o modelo que nós temos. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. A vida do profeta, alayhi salatu wassalam, como eu disse que nós poderíamos levar aqui horas e horas e horas e horas, há uma parte que ele viveu em Meca, onde nasceu. Depois há outra parte em que ele viveu em Medina. Esta mudança de Meca para Medina, né? De onde começa o nosso calendário islâmico. O nosso calendário é Hijri, né? Refere-se a quê? Desde o momento em que o profeta alayhi salatu wassalam deixou a cidade de Meca para uma outra cidade, que era a cidade de Yathrib, e passou a ser Madinatun Nabi. E em Meca o profeta alayhi salatu wassalam viveu, demonstrou a sua conduta, mesmo antes de receber Wahy, mesmo antes de receber Corão. Ele recebe os primeiros versículos sagrados do Alcorão quando tinha 40 anos de idade. Desde o seu nascimento até aos 40. Como é que ele era?
como é que as pessoas o tratavam? Ou como é que as pessoas o chamavam? Al-Amin, o fiel. Al-Sadiq, o justo, verdadeiro. Fiel em quê? As pessoas depositavam os seus bens a Muhammad. E quando regressavam, quando pediam, ele devolvia exatamente o mesmo. Hoje, onde é que nós depositamos os nossos bens, os nossos valores, o nosso dinheiro? No banco. Se o banco faliu, você perdeu. Se o banco falir, os clientes perderam. Se conseguirem recuperar algo, com muita sorte. E nós temos história no nosso país, não é preciso falar dos outros países. Mas Muhammad a.s. não ficou com nem sequer um tostão, seja de quem fosse. Al-Amin, fiel. Quando alguém deposita algo, algum dinheiro, quando alguém nos dá algum dinheiro para guardarmos, houve casos em que as pessoas deram, pois quando foram receber não queriam dar. Religiosos, aparentavam ser religiosos, fazem as 5 orações, etc. Então, o akhlaq do profeta ﷺ. Como é que ele respondeu às provocações? Em Meca. Mesmo em Medina. Em Medina também a vida não era fácil. Aliás, muçulmano nunca tem a vida fácil no dunya. Mesmo que você não faz nada, alguém vai inventar algo sobre si. A dunya sijnun lil mu'min. Se você faz a oração, por que é que faz a oração? Se você não come porco, por que é que você não come carne de porco? Se você não bebe álcool, por que é que não bebe álcool? Nós não somos obrigados a fazer tudo aquilo que os outros fazem. Cada um é livre de fazer aquilo que quiser fazer, não é? Então a reação que o profeta teve para com aquelas pessoas que o incomodaram. E quando começa esse incómodo, é quando ele recebe as primeiras revelações. Quando ele declara que é Rasulullah, que é o mensageiro de Allah, o mensageiro de Deus. Recebe primeiros versículos sagrados do Alcorão, porque até ali as pessoas falavam com ele, respeitavam, deram esses títulos, Al-Amin, Al-Sadiq. E tem agora a revelação que ele recebe, né? O Wahy, o Corão. E há outro estilo que Allah utiliza quando chama a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logo no início, em Meca. Ya ayyuhal muzammil, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Aquele que se cobriu, né? يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Então começa a parte de transmitir a mensagem que ele ia recebendo às pessoas. Meca era um ambiente hostil, agressivo. Os ricos eram ricos, exploravam os escravos, maltratavam as mulheres, os órfãos. Eram considerados inferiores. Aquele que era rico, aquele que tinha o poder, é que tinha
é que era bem visto, é que tinha uma certa posição na sociedade. Isto era a parte social. As recém-nascidas eram enterradas vivas. O Corão fala sobre isso, já falamos sobre isso. Recém-nascidas. Porquê? Porque a mulher não tinha nenhum estatuto. Era um objeto. Não tinha direito à herança, não tinha liberdade de casar com quem quisesse casar, não tinha direito à aprendizagem, estudo, nada. Para serem enterradas vivas. O Corão fala sobre isso. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. No dia de Qiyamah, Allah diz, no sagrado Alcorão, as recém-nascidas irão perguntar aos pais: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Qual foi o nosso pecado de vocês terem nos enterrado vivas? Este era o ambiente de Meca. Era só zulumat, escuridão. Nenhum povo, na altura, nem os romanos, nem os persas, estavam interessados em conquistar a Arábia ou parte de Meca, porque não tinha nada. Não iriam lucrar com nada. Não iriam beneficiar-se em nada. Era zulumat, era só escuridão. Agora, é claro que quando nós falamos sobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para além de falarmos dos profetas e mensageiros, quando falamos sobre Meca, na linhagem dos profetas e dos mensageiros, há dois profetas, pai e filho, que são relacionados, Ibrahim e Ismail. Foi Ibrahim a.s. que deu o início da construção da Kaaba. Ou melhor assim, foi Ibrahim a.s. que chamou as pessoas para virem fazer o Hajj. E o seu filho Ismail a.s. Se ainda hoje nós temos ainda, e será até Yom al-Qiyamah, aquilo que nós bebemos quando vamos a Meca, Zamzam, refere-se a quem? Aquele episódio que a mãe de Ismail a.s., Hajara, com o seu filho, quando vê a água a brotar, diz Zamzam, né? Para. Ainda hoje nós bebemos essa água, ainda hoje a água está a brotar no deserto. Ibrahim a.s. fez um duá para que Allah fizesse nascer dentro desta cidade um mensageiro. Rabbana waba'ath fihim rasulan minhum. Ibrahim fez duá. E como eu disse que os profetas falaram sobre a vinda de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foram informados sobre isso. Musa alayhi salam falou, Isa alayhi salam também falou, Ya'ti min ba'di, virá depois de mim, ismuhu Ahmad, o nome dele será Ahmad. E Amina, mãe do profeta alayhi salatu wassalam, chamava o profeta alayhi salatu wassalam de Ahmad. A mãe faleceu quando ele tinha 6 anos de idade. Nasceu órfão do pai e aos 6 anos ficou totalmente órfão. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatim. Então, quando recebe as primeiras revelações e quando transmite aquelas pessoas que chamaram-lhe de Al-Amin, As-Sadiq, o verdadeiro, o justo, estas mesmas pessoas chamam ao profeta alayhi salatu wassalam de Majnun, wa na'udhu billah, de louco. Majnun. Poeta. Porque quando Muhammad recitava o Corão, porque eles sabiam, Muhammad não sabia ler nem escrever. E o Corão fala sobre isso. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, recita para eles versículos, وَيُزَكِّيهِمْ, e purifica, e ensina, وَيُعَلِّمُهُمْ. Então uma pessoa que não sabia ler nem escrever começa a recitar versículos e começa a mover
move. E eles muitas das vezes, para não ouvirem o Corão, que estava a ser recitado, que estava a ser ensinado, وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا لعلكم تغلبون. Façam barulho, falam mais alto, para que o barulho, para que a vossa voz seja superior do que ouvir. Por isso é que o Corão diz: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Quando o Corão é recitado, não é quando você recita, quando é recitado, é majhul. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, quando o Corão é recitado, alguém está a recitar o Corão, فَاسْتَمِعُوا, ouçam. وأنصتوا. Para ouvir, nós temos que estar calados. Hoje o Corão é recitado, nem sequer nós ouvimos. Você está no carro, põe o Corão a ouvir. Você nem está a ouvir, está a conversar. E o Corão diz: فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا. Cala-te, ouça. Nós ouvimos o Corão. Tem sawab, tem recompensa enorme. Eles faziam barulho para não ser recitado, para não ser ouvido. لعلكم تغلبون, para que a vossa voz seja superior, não é? Por isso é que, falando, há pessoas que gostam de recitar o Corão, é muito bom recitar o Corão. Mas temos de ter o cuidado, que imaginemos, eu estou num sítio, outras pessoas estão a fazer salat, ou estão sentadas num masjid. Eu estou a ler o Corão, se eu ler alto, eu estou a obrigar o outro também a ouvir. Então leia calmamente. Se o outro quiser ouvir, tudo bem. Porque quando o Corão é recitado, nós temos que ouvir. E temos que manter-nos no silêncio. Então o Corão estava a ser revelado. O Corão é um ensinamento. O Corão não fala só sobre Ba'd al-Maut. Aliás, fala um pouco sobre a Akhira. Fala sobre vida social. Fala sobre a nossa conduta. Fala sobre aquilo que está a acontecer e aquilo que irá acontecer. Fala sobre o nosso nascimento, a nossa criação. O Corão pergunta e responde. Em Meca, pessoas perguntavam ao profeta sallallahu alaihi wasallam várias questões. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ, por exemplo, perguntaram ao profeta alaihi salatu wasallam sobre a lua nova, Hilal. عن الخمر والميسر, sobre os jogos de azar e bebidas alcoólicas. Até وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيض, até o período menstrual da mulher, perguntaram ao profeta alaihi salatu wasallam. Então o Corão respondeu, deu resposta. Todas as respostas foram dadas no Corão. E Muhammad alaihi salatu wasallam praticou, demonstrou na prática o Corão. Não é só lima taquluna ma la taf'alun, não só falou para os outros fazerem, ele não o fez. Não, ele foi o primeiro a fazer. Não há nenhuma indicação em que alguém tivesse dito: Ya Muhammad, por que é que estás a dizer para nós fazermos se tu não fazes? Não, ele foi o primeiro a fazer e demonstrou na prática, não é? E a melhor interpretação que nós temos é a vida do profeta alaihi salatu wassalam. É o hadith, aquilo que ele disse, aquilo que ele fez. É a melhor interpretação do Corão.
Então, essas mesmas pessoas chamam o profeta de quê? De louco, Majnun. Nun, wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Allah responde, Jibrail vem e diz ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu não és louco. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Chamaram-no de poeta. O que ele está a recitar é poesia. E o Corão responde, wa ma huwa bi qawli sha'ir. Qalilan ma tu'minun. Não são palavras de um poeta. Porque era comum, na altura, em Meca mais concretamente, haverem poetas. E eram bons poetas, em termos de literatura, literatura árabe. Muitas das poesias não era fácil de entender, mas era comum na altura também haverem poetas. E poetas, وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. Poeta fala mais sobre as coisas não reais do que reais. Não é? Imaginação. É assim, poesia é assim. Muita metáfora. Não é? Metáfora. Elogiavam os mais ricos para conseguirem alguma gorjeta, ou por aí fora. Então pensavam que Muhammad alayhi salatu wassalam também veio com esta ideia de poesia. Então o Corão diz, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ. Não são palavras de um poeta. Porque os próprios poetas diziam que o que Muhammad está a recitar não é poesia. Mas a maioria das pessoas pensava ao contrário. Então pensavam que ele fosse kahin. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Então o Corão é o quê? O Corão próprio fala o que é que o Corão é. Tanzilum min Rabbil Alamin. Revelação da parte do Senhor do Universo. É o que é o Corão. Tanzilum min Rabbil Alamin. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. A língua mais eloquente. Não vejamos, Muhammad alayhi salatu wassalam nasce num ambiente onde era zulumat, escuridão em todos os aspectos. يخرجهم من الظلمات إلى النور. Corão, Islã, tira as pessoas da escuridão para a claridade, da ignorância para o conhecimento. E os muçulmanos, no passado, demonstraram. Nós temos vários exemplos. Infelizmente, nos dias de hoje não temos muitos. Nos dias de hoje não somos exemplares, infelizmente. Infelizmente. Deveríamos ser. Nós sempre procuramos defeitos nos outros. E passamos a vida nisso. Porque é que o outro tem? Porque é que o outro consegue? Porque é que eu não tenho? Então começamos a duvidar do outro. Começamos a procurar defeitos nos outros. E não fazemos nada. Lutamos entre nós. Fazemos guerras entre nós. Achamos que a minha casta, a minha tribo, a minha raça é melhor que o outro. E o profeta alayhi salatu wassalam e o Corão veio acabar com todos esses tipos de pensamentos. Mas não. O profeta alayhi salatu wassalam disse: ليس الفرق بين العرب والأعجم. Não há nenhuma diferença entre o árabe e o não árabe. No primeiro hadith que eu recitei, é claro. Allah não vê a nossa fisionomia, nem vê o nosso corpo. Alguém esqueceu a mulher? A mulher? Aliança. Então diz que alguém esqueceu a aliança. Não diz que alguém esqueceu a mulher. É a mesma coisa. Ele associa aliança com mulher. É solteiro, por isso é que ele diz isso. Porque se fosse casado... Então
Então este mês em que nós estamos é o mês em que nós falarmos sobre o profeta alayhi salatu wassalam, ou intensificarmos, transmitirmos, lermos sobre ele. É muito importante lermos sobre a vida do profeta alayhi salatu wassalam, né? Porque é o modelo para toda a humanidade. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantém firmes. Wa ma alayna illa al-balagh al-mubin.